Olá, alunos! Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar o círculo trigonométrico e como ele é dividido com todos os seus ângulos em graus. Esta é mais uma aula de trigonometria. Temos aqui o círculo trigonométrico. O que ele é? Ele é uma circunferência de raio 1 e aqui graduado de meio em meio centímetros. Então, eu tenho 1 à direita da origem, 1 para cima da origem, menos 1 à esquerda, então a medida é 1, e menos 1 para baixo no eixo Y. O eixo X nós vamos chamar de cosseno, o eixo Y de seno. Aqui eu tenho o ângulo de 0 grau, aqui é igual ao plano cartesiano, aqui em cima eu teria 90 graus, à esquerda 180 graus, aqui embaixo 270 graus, e aqui para fechar 360 graus e uma volta completa. O primeiro quadrante são todos os ângulos de 0 grau até 90 graus. De 90 graus a 180, eu tenho os ângulos do segundo quadrante. De 180 a 270, eu teria os ângulos do terceiro quadrante. De 270 a 360, eu tenho o quarto quadrante. Se o meu círculo ele andar no sentido anti-horário, eu ando com ângulos positivamente. Se eu andar no sentido horário, os meus ângulos são negativamente. Então, eu posso subir aqui, vamos supor, se eu subir 30 graus, 30 positivo. Eu poderia voltar aqui 30 graus seria menos 30. Menos 30 significa o mesmo que eu pegar 360 e tirar 30. Então, eu acabo voltando para o ângulo de 330 graus. E aqui, simbolicamente, eu tenho aqui um ângulo de 1 grau. 1 grau seria o menor ângulo que poderia dividir o 360, ou seja, em 360 partes que eu posso dividir esta circunferência, esse círculo trigonométrico. Agora vamos colocar aqui alguns ângulos. Esse ângulo que eu estou representando aqui na cor vermelha é o ângulo de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus ele pode estar representado também no segundo quadrante, com 150, 210 no terceiro quadrante e aqui 330. Como é que eu entendo isso? 30 graus... O espelho dele no segundo quadrante está faltando 30 graus para chegar a 180. Então, aqui, se eu tenho 180 menos 30, eu vou ter 150 graus. No terceiro quadrante, basta eu ligar esse ângulo ao eixo X. Então, eu vou verificar que 210 é 30 graus maior do que 180. Então, é só passar 30 graus aqui, eu estarei no ângulo de 210. Já no quarto quadrante, faltam 30 graus para chegar a 360. Então, eu estou no ângulo de 330 graus. Olhando aquela tabelinha de seno, cosseno, tangente, então os valores são os mesmos dali. Porém, nós teríamos valores positivos ou negativos. Vamos mostrar para você aqui. Ó. O seno, sendo ele o eixo Y, então o seno de qualquer valor aqui, ó, do primeiro quadrante e do segundo quadrante, eu teria valores positivos para seno. Mas se os ângulos do seno forem do 180 maior que ele, até o 360, esses ângulos aqui na parte de baixo do círculo trigonométrico, todos seriam negativos. Agora, o cosseno. O cosseno é o seguinte, se eu estou do lado direito da origem, eu teria cossenos positivos. E se eu estou do lado esquerdo, eu tenho cossenos negativos. Então, aqui, olha só, de 270 graus, 360 até o quase 90 aqui, são todos cossenos positivos, porque estão no lado direito do Y. Agora, do 90, passando por 180, chegando até o 270, entre esses ângulos, aqui eu teria todos cossenos negativos. Então, eu posso fechar aqui um retângulo a 30 graus, ligando aqui no 150, 210, aqui no 330, fechando 210, 230. E aqui eu posso colocar essas medidas. Ó. A medida da origem até essa linha vermelha é a raiz de 3 sobre 2. Só que no eixo X, menos a raiz de 3 sobre 2, porque estamos à esquerda da origem. E à direita, nessa linha vermelha, isso mede da origem até aqui, raiz de 3 sobre 2. Então, se eu perguntar quanto vale o cosseno de 30, então, se eu só olhar aqui, é a raiz de 3 sobre 2. Quanto vale o cosseno de 150? É menos raiz de 3 sobre 2. No eixo Y, eu tenho que falar seno. Quanto vale o seno de 30? Eu venho aqui e olho, está exatamente no 0,5. Quanto vale o seno de 150? É a mesma coisa que o seno de 30, pois está no eixo Y. Quanto vale o seno de 210? O seno de 210 por estar
No terceiro quadrante, eu olho aqui, ó, menos raiz de menos, né, 0,5. Quanto vale o seno de 330? 330 está no quarto quadrante. Olha que dá menos 0,5. E o cosseno? O cosseno de 330 vale raiz de 3 sobre 2. Quanto vale o cosseno de 210? Cosseno de 210 vale menos raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos continuar aqui agora colocando mais um ângulo aqui. Esse ângulo aqui em vermelho, em verde, né? Um pouco maior do que o 30, vai ser o ângulo de 45 graus. Ele pode aparecer no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro e no quarto. No primeiro quadrante é o ângulo de 45. No segundo quadrante é um ângulo que falta 45 para chegar no 180. Então, daqui até aqui eu teria 45. Então, está faltando 45 para 180. Então, isso aqui é o ângulo de 135 graus. Já no terceiro quadrante, é 45 a mais do que 180. Então, 180 mais 45 vão dar 225. E no quarto quadrante, é 45 para chegar ao 360. Então, aqui eu teria um ângulo de 315 graus. Posso fechar aqui um retângulo, igual eu fechei o retângulo vermelho, eu vou fechar um retângulo agora todo em verde. Então, vou ligar aqui 135, 45, 45, 315, 135 com 225 e 225, 315. E colocar as medidas aqui, ó, aquelas medidinhas que você encontra naquela tabela de arcos notáveis na trigonometria. Então, eu teria aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Isso quer dizer que a distância da origem até aqui é raiz de 2 sobre 2. A distância da origem até aqui é raiz de 2 sobre 2. A distância até aqui também é raiz de 2 sobre 2. Só que para o lado esquerdo, isso aqui é negativo. E a distância da origem aqui para baixo, na linha verde, né, é a raiz de 2 sobre 2, só que negativo. Para falar em seno e cosseno, você vai lembrar o seguinte: o seno e o cosseno de 45 não é a raiz de 2 sobre 2? A mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Isso quer dizer que, ó, vamos lá, ó, seno e cosseno de 45. O seno está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno está aqui, também, positivamente, raiz de 2 sobre 2. Já aqui no 135, o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2, está no eixo Y. Agora, o cosseno de 135 está no eixo X, é menos raiz de 2 sobre 2. Agora, 225. Quanto é o seno de 225? Eu olho no eixo Y e vou ver menos raiz de 2 sobre 2. Quanto vale o cosseno de 225? Eu olho no eixo X, menos raiz de 2 sobre 2. Agora, 315. Quanto vale o seno de 315? Eu olho aqui no eixo Y, menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 315, eu olho no eixo X, desculpa, o cosseno no eixo X, raiz de 2 sobre 2. Então, sempre assim. Para eu olhar cosseno, eu olho eixo X. Para olhar seno, eu olho o eixo Y. Agora, uma linha em azul, para a gente demonstrar para você o ângulo de 60 graus. Ele pode aparecer no primeiro quadrante, no terceiro, no segundo e no quarto. Os ângulos de 60 no primeiro, lá no segundo quadrante, faltam 60 para chegar no 180. Então, aqui eu tenho um ângulo de 120. No terceiro quadrante, é um ângulo que ultrapassa o 180 em 60. Então, seria 180 mais 60, teria um ângulo de 240. E no quarto quadrante, seria um ângulo faltando 60 para chegar no 360. Então, eu tenho aqui um ângulo de 300 graus. Vou fechar aqui um retângulo em azul. E esse retângulo também vai me dar algumas medidas. Das mesmas medidas na nossa tabelinha, né, de seno, cosseno e tangente. Aqui vamos falar basicamente de seno e cosseno. Quanto vale o seno de 60? A medida vai estar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. E quanto vale, né, o cosseno de 60? 0,5 ou 1/2. Cosseno de 60, 1/2 ou 0,5. Em 120 graus, quanto vale o seno de 120? Eu olho no eixo Y, raiz de 3 sobre 2. Quanto vale o cosseno de 120? Cosseno de 120 é o mesmo de 60, só que é negativo. Lado esquerdo aqui, ó, o cosseno de 120 vale 0,5. Em 240, o cosseno de 240 menos 0,5, ou 1/2, gente, negativo. E o seno de 240 está aqui embaixo, né? Ele vai valer menos raiz de 3 sobre 2. Ok?
Bem, voltando aqui ainda, né? Você tem aqui, então, todos os nossos ângulos que a gente mais utiliza na parte de trigonometria. Além desses ângulos, gente, podemos ter aqui uns outros ângulos, como, por exemplo, 0 grau, 90 graus, 180 e 270. Aqui eu tenho que pensar o seguinte, quanto é o cosseno de zero? Se o cosseno é o eixo x, o cosseno de zero por estar aqui é 1. E o seno? O seno daqui, pela coordenada, aqui tem que ser zero, né? Porque a altura do eixo y não subiu nada, então aqui o seno é zero. Em 90 graus, o seno, por estar aqui no eixo y, o seno de 90 é 1. E o cosseno, eu venho aqui e olho, o cosseno é zero. Em 180 graus, quem está aqui, esse menos 1, então isso aqui é o cosseno. O cosseno de 180 é menos 1. E o seno, eu vou olhar aqui no eixo y, o seno aqui é zero. Em 270 graus, eu estou vendo aqui um menos 1. Então, o seno, esse é o eixo y, né? Então, o seno de 270 vale menos 1. Agora, e o cosseno? O cosseno eu vou olhar aqui no eixo x. O cosseno aqui é zero, tá, gente? Tem que sempre olhar o cosseno no eixo x. Já em 360 graus, é a mesma coisa que o zero, tá? Porque fica um sobre o outro. Quanto é, então, o cosseno de 360 graus? O cosseno de 360 graus, né, por estar no eixo x, vale 1. E o seno de 360, eu tenho que vir aqui e olhar no eixo y, vale 0. Gente, esses ângulos ainda podem aumentar, serem maiores que 360. Por exemplo, se eu falar em 390 graus, é porque demos uma volta inteira, né, e andamos 360, para chegar a 390 ainda falta 30. Então, 390 seria a mesma coisa que o 30 graus. E se eu somar 60, né, chegar aqui a 420, então 420 graus é a mesma coisa que 360 somado com 60. Eu posso dar quantas voltas eu quiser aqui e ter uma infinidade de ângulos, né, infinitos, ok? Então, isso aqui você deve gravar muito bem e está bem ligado àquela tabela de arcos notáveis da trigonometria, no seno, cosseno, tangente, né, de 30, de 45 e 60. As linhas vermelhas, né, todas ligadas àqueles valores de 30, né, do seno e do cosseno. A linha verde ao 45 graus, né, seno e cosseno, e a linha azul, toda ligada, né, à parte de 60 graus. Tem aqui os 60, os 120 e 240 e 300. Todos estão ligados ao ângulo de 60 graus, têm mesmos valores, variando apenas sinal. X, o x é o cosseno. Então, o cosseno ele é positivamente o lado direito aqui do eixo y. Ele é negativo o lado esquerdo do eixo y. Já o eixo y, né, o seno, acima aqui do eixo x, para cima aqui, ele é tudo positivo. Então, ele vai de 0 grau até 180 positivamente. E de 180 a 360, ele vai negativamente por estar aqui por baixo, ok? Então, volte, assista esse vídeo quantas vezes você quiser para gravar aqui a forma como esses ângulos aparecem no círculo trigonométrico. Agora, para você praticar um pouquinho, né, temos aqui um exemplo. Ó. Em qual quadrante fica localizado o ângulo de 106 graus? Bem, então, voltemos aqui com o círculo trigonométrico. 106 graus, gente, é maior do que 90. Aqui vai estar o 90 graus. Se passou um pouquinho, aqui vai estar o 180. Vai estar entre o 90 e o 180. Entre o 90 e o 180, em qual quadrante que eu estou? Eu estou no segundo quadrante. Aqui é o primeiro, né? Aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Então, a resposta aqui é segundo quadrante. Exemplo 2. Em qual quadrante se localiza a extremidade do ângulo menos 48? Gente, ó, negativo. Negativo porque anda ao contrário, tá? Tá aqui o círculo trigonométrico, o início dele, dos ângulos são aqui. Se eu subir 1 grau, eu paro aqui em cima. Se eu colocar voltar 1 grau é menos 1, eu desço um pouquinho, tá? Então aqui é menos 48. Vou voltar 48. Voltar 48 é colocar aqui entre, né? Negativamente, entre o 360 e o 270. Aqui eu tenho ângulos de qual quadrante, né? 360 menos 48 vai dar 312, eu estou no quarto quadrante. Terceiro exemplo. Determine em qual quadrante se localiza o ângulo de 780. Olha, se o nosso círculo trigonométrico tem 360 graus, e esse ângulo é 780, porque a gente deu aqui mais de uma volta. Então, eu tenho que descobrir quantas voltas eu dei e ver onde o ângulo parou. Para descobrir quantas voltas eu dei, eu vou dividir 780 por 360. Então, vou fazer uma continha e dividir. Feito aqui o método da chave, né? 780 graus. Dividir 360, sempre vou dividir por 360, professor? Vai sim, porque uma volta inteira tem 360 graus.
Quantas vezes o 360 cabe dentro do 780? Eu sei que 360 duas vezes não dá 720. Então, vou colocar 2. 2 vezes 360 dá 720. 720 para chegar a 780 faltam 60 graus. Ou seja, precisamos ter que percorrer no círculo 2 voltas inteiras, né? E ainda andar um pouco mais, andar 60 graus. 60 graus seria a nossa primeira determinação positiva. A gente chama isso aqui de primeira determinação positiva. Já deu 2 voltas, né? Eu parei, então, nos 60 graus. 60 graus está em qual quadrante? Né? Ele está aqui do 0 até o 90, bem explicadinho aqui, ó, do 0 até o 90, eu estarei, então, no primeiro quadrante. Simbolicamente aqui, né, nós desenhamos aqui a volta do círculo, a primeira volta, a segunda volta, né, e paramos nos 60 graus, que é o primeiro quadrante. Temos aqui alguns exercícios para você fazer exatamente da mesma forma como nós fizemos estes exemplos. Né? Número 1, número 2, pausa o vídeo, faça ele aí. 3 e o 4. E assim nós chegamos ao final de nossa aula. Fique com Deus e até a próxima.